profeta. Eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro. Salve, salve, rapaziada! Ei, vamos! Sejam muito bem-vindos ao Voraz Cast, Chegamos, hein? o tão sonhado que saiu do papel podcast da Voraz, É isso. onde a gente vai trazer um pouco de tudo que a gente ama. Música, futebol e resenha. Bora pra cima. Tamo on! E por que será que a gente vai falar de futebol, né? Essa aqui é a enquete que a gente vai falar agora. Por que a gente gosta de futebol? Fala aí, Jean. E aí, será que a gente gosta de futebol? Antes de começar esse podcast, a nossa equipe tava reclamando assim, ó. Vocês não conseguem ficar 5 minutos sem falar de futebol. É por isso que nós criamos esse podcast. Foi daí que surgiu a ideia, na verdade. Daí Né? que surgiu a ideia. É, isso é muito louco, porque dentro da banda cada um torce para um time. Independente também dos nossos times que a gente gosta, falam sobre todo tipo de jogo. E É Champions sempre League, tá passando na televisão também. A gente tá produzindo e a televisão tá do lado lá passando um jogo de futebol. É isso aí. E a gente vai se apresentar aqui rapidinho para quem não conhece. Nós somos a Voraz, uma banda de pop reggae diretamente de Curitiba. Mas a gente também vai falar sobre música, que é uma das nossas maiores paixões, né? Mas hoje a gente vai falar de futebol. Mas antes, a gente vai se apresentar rapidinho. Começando aqui, meu nome é João Luz, eu toco violão na banda, componho, canto e torço pro Palmeiras. E vocês aí, rapaziada? Por favor. Eu sou o Diogo Ferraz, eu sou vocalista e eu torço pro Santos. É isso. Eu sou o Lucas Elion, sou o batera da banda e eu torço pro Atlético Paranaense, Furacão das Américas. E ainda tem a piazada, a gente chama de piazada aqui, que é Piazada. os outros integrantes da banda que sempre estão com a gente em viagem. E também cada um torce para um time, né? O Drill torce O Drill é pro Atlético Paranaense Atlético também. Paranaense junto com você. Soube torcer, né? É, o João Mendes torce para o São Paulo e o Carioquinha para o Fluminense. Flusão. É isso aí. Então vocês já têm noção de como é dentro da banda o nosso dia a dia em viagens, estúdio e tudo mais. Dentro do carro, então, eu vou falar, eu sou o cara que, assim, tipo, a gente vai falar mais sobre isso, mas eu joguei bola também quando moleque. Então eu sou o cara que fico mais ouvindo eles conversar sobre futebol ali. E, cara, é tipo 24 horas por dia. Eles acordam falando sobre isso. Inclusive, meu irmão, no último show, ele deixa o celular na frente do palco, no pé dele, pra assistir o jogo do Palmeiras. Já aconteceu isso com nós numa semifinal de Libertadores, né? E foi um... Imagina o frio na barriga dos Você acha que caras ia no esquecer? palco em uma semifinal de Libertadores. Botar a televisãozinha ali, ó. Você É vai verdade, do lado. os Show rolando. dois, um era semifinal Palmeiras contra Atlético e eles com o celular no meio do show. Aí um tava com cara de feliz e o outro meio triste ali, eu não né? vou falar tinha nada, jeito. eu não vou falar nada, mas eu acho que eu saí feliz dessa. E reza a lenda que a gente perdeu uns andamentos, que os caras estavam meio desligados do show. Erraram umas convenções. Mas é isso, Foi né? assim Então, mesmo. como vocês já puderam perceber nesses primeiros minutos aqui, é uma paixão muito grande que a gente tem o futebol. E a ideia do Voraz Cast é essa aqui, da gente se reunir, falar do que a gente ama. E claro, nos próximos episódios também trazer convidados, né? Muita gente que a gente conhece do ramo da música e músicos que também amam futebol. A galera do futebol que também ama música. Então são dois universos que coexistem ali, né? Desde os tantos jogadores de futebol ali que sempre estão na resenha, no pagode, com música ali, quanto os músicos que também são apaixonados por futebol. Então essa é a principal ideia do Voraz Cast aqui. Eu que joguei bola, assim, foi uma dos primeiros, fora a nossa família, lógico, um dos primeiros lugares que eu conheci vários estilos de música, assim. O pagode, ele é muito forte nesse meio, né, tipo, no futebol, então eu conheci várias bandas de pagode ali, e essa paixão foi crescendo pela música desde que eu era moleque jogando bola.
Isso é muito louco, né? Acho que isso aí é uma novidade até pra galera, assim, né? Porque a gente é uma banda de reggae, a galera já viu a gente no show, toca rock, toca de tudo ali, brasilidades. Mas acho que por conta do futebol, todo mundo aqui já ouviu Pelo menos pagode, um pagodão né? passou pela nossa playlist, né? Na adolescência ali, né? Por bons anos, a época bons áurea anos. daquela galera lá, jeito Arte moleque. popular, Ixi. jeito E moleque. já que a gente tá falando sobre como tudo começou dessa nossa infância, já vou perguntar pros meninos aqui como começou essa paixão pelo futebol, assim, pelo time que vocês torcem, tá vendo? Vamos lá. Eu lembro que quando meu pai ia jogar muita bola, né, com a empresa dele, assim, desde novinho eu nunca... Não lembro quando eu comecei a jogar bola também, mas eu lembro que eu tava brincando de bola. Que sempre quando acaba o futebol, meio apaga as luzes, né? E daí a criançada é o momento que a criançada se diverte. Então, nesse momento que eu brincava de bola ali, nem sabia o que era torcer pra algum clube e tal. E daí meu pai, como a família do meu pai também é tudo flamenguista, né? Eles são Flamengo roxo, assim, esses daí, os moleques conhecem como é que é meu pai. Grande Cleonir. Então, eu sempre, Flamengo. Tanto que até um jogo bem marcante na minha vida, assim, acho que foi o Flamengo, a final da Copa do Brasil em 2006, que foi contra o Vasco, que foi um jogo marcante na minha vida pra caramba, que meu pai trabalhava de noite, chegava à tarde, não que trabalhava de noite, mas chegava bem tarde. E eu lembro de ligar pra ele, assim, meio que chorando, sabe? Tipo, pai, eu tava assistindo, o Flamengo foi campeão, chorando. Então foi um momento bem marcante, assim, em 2006. Meu pai vai lembrar, pai, jogão. Obina metendo gol e tudo. É o Obina, grande parceiro. Obina, hein? Obina é melhor que tu. Esse aí é um hino. E daí, de lá, eu comecei a crescer, entender um pouco de futebol, jogar futebol em escolinha e tudo. Só que eu nasci em Curitiba, né? Daí foi aí que... Caraca, mano, como que eu vou torcer pro Flamengo, que é no Rio de Janeiro, sou de Curitiba, e daí, pela minha mãe, tem meus primos que são tudo atleticanos, eu acho que foi aí que eu falei, cara, eu vou torcer pra algum time de Curitiba. Eu falei, vermelho e preto, eu acho que vai ser o Atlético, era Flamengo, né, então o vermelho e preto acabou casando com o Atlético, e desde então, acho que com 10 anos de idade, mais ou menos, é Atlético até hoje. E o primeiro jogo jeito. que você foi assim, que é marcante na tua vida, é do Atlético? Era do Atlético, porque daí, como eu nunca fui pra um estádio, né, mano, acabou que o primeiro contato com o estádio foi a Arena da Baixada, nas antigas aí, né, que a Arena com os pés azul aí, era metade do estádio, a galera sabe. Mas é um estádio que marcou muito minha vida, assim, se não me engano foi Atlético... Caldeirão, né, verdadeiro Caldeirão, se não me engano é Atlético e Bahia, mano, o primeiro jogo que eu fui, deu 1-0 pro Atlético esse jogo. E foi um jogaço, mano, tá maluco. E você, João? Denis Marques e coisa arada. Cabeludo Denis Marques. Esse joga aí, mano. O nosso pai aqui, porque pra quem não sabe, eu e o Di somos irmãos, então a galera pode estar conhecendo a gente aqui pela primeira vez no podcast. E meu pai é palmeirense, né? Então não teve jeito. As primeiras lembranças que eu tenho do futebol, eu lembro que eu não gostava tanto de futebol assim com 3, 4, 5 anos, não era uma brincadeira que eu curtia tanto. Mas o que eu já lembro, assim, eu com 3, 4 anos, mais ou menos ali, 99, 2000, que foi na época da Parmalat, a gente ganhou Libertadores, e como meu pai era palmeirense, ele acompanhava os jogos. E eu lembro da cena, assim, uma das primeiras cenas que eu lembro de futebol é eu olhando a TV e chorando. Provavelmente quando a gente perdeu o Mundial de 99 pro Manchester, ou a Libertadores em 2000, não vou lembrar exatamente qual, mas eu lembro de já sentir essa emoção. O Palmeiras tinha sido campeão, meu pai tinha uma camisa dos anos 80 do Palmeiras, assim, e eu tenho essa foto com a camisa do Palmeiras e tudo mais, e dali começou uma paixão que não teve como. A gente, nessa época, morava aqui no interior de São Paulo, até em Paulínia, nós somos natural lá de Paranaguá, Paraná, então a galera zoa muito, né? Porque, você vai torcer pra time de São Paulo, coisa e tal. Como a galera chama lá, o famoso torcedor de radinho, né? Torcedor de radinho e... Cara, mas não teve jeito, né? Acho que futebol é esse lance de se apaixonar. Quando você se apaixona por um time igual eu fui pro Palmeiras, assim, já com 3, 4 anos, aí a partir dali nunca mais deixei de acompanhar. E o futebol tem esse lance mágico, assim, que quando o time não tá bem, assim, você fala, não vou mais acompanhar. Daí chega perto do próximo jogo, você começa a ficar nervoso ali, e a hora que você vê, você tá assistindo, tá acompanhando e xingando os caras, e comemorando também. E acho que é isso. Agora o Di, quero até ver o que ele vai falar aí. Antes de falar sobre o meu time... E para quem eu já torci e torço hoje, eu já passei por alguns desde moleque, eu quero falar sobre o meu irmão, né? Como a gente começou.
Cara, nós viemos morar aqui em Paulínia, do lado de Campinas ali, e meu pai falou, cara, vocês têm que fazer um esporte, têm que fazer algo diferente para exercitar o corpo e tudo mais. E ele colocou a gente na escola da Ponte Preta, assim. E são duas histórias que eu vou contar aqui rapidamente. Uma era o meu irmão, que meu irmão falou, eu não quero jogar bola, eu não gosto disso, não quero. E meu pai falou, não, você tem que ir, o Di vai junto e tal. E quando meu irmão colocava ele nos coletivos ali, depois que terminava o treino, que ele já nem treinava direito, ficava só brincando do lado do campo, bicho simplesmente entrava no campo e deitava no meio do campo. E o futebol rolando era, cara, e Fazia bicho, de pirraça, né? Não quero jogar queria bola, nem não saber, quero jogar ficava Eu lá. falei, não gostava Ou mesmo. deitava no meio do campo ali, ou atrás do campo e ficava lá emburrado que não via a hora de ir embora. E meu pai foi goleiro, né? Segundo ele foi goleiro do Rio Branco, lá de Paranaguá. E por ele sempre falar que tinha sido jogador, tipo, na base do Rio Branco, que era legal, goleiro. Tipo, eu quis ser goleiro, tá ligado? E daí eu... Pô, com essa São altura. duas histórias. Com essa altura aí, ó. Eu lembro que eu peguei, com a minha altura, Essa altura de goleiro. meu 1,72 m, eu lembro que eu falei, pai, eu quero ser goleiro. E falei, cara, eu queria uma luva de goleiro. E ele um dia chegou e falou, ó, filho, comprei uma luva de goleiro pra você. E eu não conhecia, peguei, coloquei a luva e fui pro campo de terra que tinha perto da nossa casa. Cheguei lá, a molecada começou a tirar sarro de mim, tá ligado? Tinha essa luva, meu, nada a ver, nem a luva de goleiro. Aí eu descobri que meu pai tinha comprado uma luva de pedreiro pra mim, tá ligado? Ela era de pano em cima e de borracha embaixo. 20 anos antes do Luva de Você Pedreiro. foi o primeiro, você foi o primeiro luva de pedreiro. Luva de pedreiro. Já existia um luva de pedreiro e E fui aí, eu. quando você foi perguntar pra ele por quê que... Ele falou, eu acho que você não vai pegar nada no gol, então eu comprei a mais baratinha, tá ligado? Aí eu fiquei, tipo, muito chateado e falei, eu vou provar que eu vou ser um bom goleiro. E daí, cheguei no professor lá da escolinha e falei, cara, eu vou jogar no gol no próximo jogo, pode me colocar aí. E nós tomamos de 8-0. E ele tinha razão de ter me dado a luva de pedreiro. E aí Realmente não ia dar foi certo. a minha primeira derrota, assim, mas disso aí, ele... o cara me puxou pra linha e eu comecei a jogar na linha, porque ali começou e acabou a minha carreira de goleiro. Mas Então, eu quero saber que ele tá desconversando. Ele tá aqui. falando muita A coisa. galera quer saber pra E que não tá time falando você do time que torce, ele que torce. time você já então, eu torceu. passei por alguns times, assim, eu sempre amei futebol, né? Mas eu comecei torcendo por Palmeiras, bem moleque, como o João, pelo meu pai torcer. E quando a gente veio para São Paulo, morar aqui, eu tinha alguns amigos que eram são paulinos e passei no estádio do Morumbi, foi um dos primeiros estádios que eu vi que eram grandes, assim, e tal. E eu, tipo, falei, agora eu sou São Paulino. Se impressionou Isso eu com tinha isso, né? 8 anos de idade, então, tipo, uma criança, e falei, sou São Paulino, e fiquei torcendo pro São Paulo por alguns anos até começar a jogar bola de verdade, assim. E ainda peguei a boa fase do São Paulo ali, que ele foi tri. Ele pegou a boa fase do Palmeiras, campeão da Libertadores. Aí Boa fase virou do São São Paulino Paulo. na época do Mundial. Então, do ou último seja, Mundial de São Paulo. só alegrias. E depois eu comecei a jogar bola ali pela escolinha da Ponte Preta. Voltamos a morar no Paraná e comecei a jogar futsal, jogar pelo Rio Branco de Paranaguá. E acabei sendo convidado para jogar no Santos, aqui, né, em São Paulo. E foi onde eu comecei a ter carinho pelo Santos. E hoje eu gosto muito do Santos, assim, acompanho. Mesmo estamos num momento de muito sofrimento, mas Mas o menino nem voltou. o menino Ney voltou ali. Isso daqui a pouco é o papo. Mais ou menos, né? Mais ou Mas menos. a gente é um time que eu tenho muito carinho. Nosso avô jogou no Santos também. Moleque, jogou com o Pelé. Nosso avô foi jogador de futebol. Meu pai foi morar lá em Paranaguá, na cidade onde ele conheceu minha mãe, por conta do futebol que meu avô jogava. Então a gente sempre teve essa paixão pelo futebol ali, mesmo o João não curtindo quando moleque. E hoje a gente vive isso também, né? Dentro da... Então hoje o meu time
de coração, assim, é o Santos, mas pelo carinho, pelo meu avô ter jogado lá e por eu ter passado por lá, ter sido super bem recebido. É uma cidade que eu gosto bastante. Então, hoje eu torço pro Santos. E a gente não, o Di já citou aqui, mas a gente não pode deixar de falar do Rio Branco de Paranaguá, o time da nossa cidade. Leão da Estradinha. Leão da Estradinha, somos parnanguaras, né? Conhecido Bagrinhos lá no Paraná. E o Rio Branco é aquele time, assim, raiz mesmo, assim. O verdadeiro time raiz, né? O verdadeiro time raiz, onde a gente novinho também ia com o nosso pai assistir jogo, os caras jogando coisa no jogador, xingando, viver esse clima ali. Sempre um sofrimento, né? O Rio Branquinho teve a época áurea, já foi para a Copa do Brasil, eliminou o Avaí. E são lembranças que a gente traz também, muito especiais, assim, por ser um time da nossa cidade. Hoje tá na Série B do Paranaense, mas a gente sempre acompanha aí, sempre junto no sofrimento, né? E você... Qual foi o primeiro jogo que você lembra, assim, que a gente foi junto, ou que você Cara, eu lembra? lembro de alguns, assim, eu não lembro exatamente o primeiro. O Rio Branco foi um deles que eu lembro que eu fui assistir até contra o Atlético lá, o Atlético do Alan Bahia. Alan Bahia, Ferreira, o meu Rio parceiro. Branco virou em Meu cima Deus. desse Atlético. O rei das paradinhas, Alan Eu Bahia. lembro de um jogo também contra o Paraná, que foi uma semifinal de estadual, que a gente foi ver lá, estádio lotado, contra o Paraná do Maico Suel. Depois o Maico Suel também jogou em vários clubes aí. E são esses que eu lembro, assim. Daí mais velho eu fui na Arena também assistir um Palmeiras e Atlético. Na torcida do Atlético lá, mas eu já era palmeirense, time do Marcos. Nesse jogo tava o Marcão, goleiro. Pedrinho, que hoje é presidente do Vasco, jogava muito também. Aquele Marcão zagueiro jogava nessa época, lembra? que tinha um Jogava Marcão zagueiro? ele jogou no Palmeiras que ele era do também, Atlético é. também, se eu não me No engano. Atlético jogava o Dagoberto, bravo. o Finazzi, Nossa. vários caras assim. E aí esses são os jogos que eu lembro assim novinho. E No Rio vocês? Branco, antigamente, a gente assistia o jogo, o Rio Branco, como um clube de expressão. Que Expressão grande no ele Paraná. tem 2 estádios lá em Paranaguá e o que a gente gostava muito de assistir era na estradinha lá, né? Que pra vocês era difícil pro Atlético jogar lá. Sempre foi, né? Porque... Pro Atlético e pro Coxa e pro Paraná. Pra inclusive. todos ali, né, da capital ir jogar lá em Paranaguá era difícil porque... A torcidinha ficava colada ali o na grade, alambrado né? ali, era onde eu gostava de ficar. A gente ficava pendurado no alambrado, xingando o goleiro ali e tudo mais. E isso, cara, marcou bastante, assim. Mas o primeiro jogo que eu assisti, que eu fui num estádio maior, fui assistir Coritiba e Santos com Diego e Robinho, tá ligado? Essa fase, cara... O Santos tava como, Não, né? Santos voava, né? Tipo, tinha Elano, Diego, Robinho. E o Santos fez 4-0 no Coxa, dentro do Couto Pereira. Então foi o primeiro jogo que marcou a minha vida, assim. E depois eu fui assistir, daí eu já tava jogando bola e tudo mais, eu assisti Coxa e Santos de novo com Neymar. 2-1 de virada pro Santos, 2 gols de Neymar. Foi quando ele começou assim. Então são 2 jogos que marcam bastante assim a minha paixão pelo futebol. E foi onde eu pensei, caramba, velho, eu quero fazer isso da minha vida, né? Naquela época, antes da música e tudo mais. E cara, é legal você saber que assistiu vários desses craques jogar, tá ligado? Teve um também que me marcou muito, que eu tava aqui, assisti Corinthians e Internacional, vi o Ronaldo Fenômeno jogar final de carreira, e ele foi campeão com o Corinthians da Copa do Brasil. Cara, o cara pegou 3 vezes na bola, uma foi gol e 2 faltas em cima dele. Ronaldão Bicho, era brabo, caralho, né, mas não, acelerava o jogo mesmo com todo aquele peso que ele tava, tá ligado? Eu cheguei a pegar o Ronaldão na arena também, vi ele lá. E ele meteu um gol de pênalti, nós, foi triste. Foi 1-0 pro Corinthians. Aquele contra o Santos que ele Foi fez em cima trágico. do Fábio Costa. Que Nossa. Nossa, aquele foi bravo também, né? Só deu só uma A gente cavadinha. nem lembra de jogo nenhum. Quando ele estreou pelo Corinthians. Que ganhou a grade lá. não foi Ele desse fez jogo? gol de cabeça que ele mesmo. nem fazia, ele fez gol de cabeça no Palmeiras e era no interior, né? Não era. Interior, acho que presidente E a torcida Prudente. do Corinthians simplesmente subiu no alambrado e derrubou a grade. Destruíram Nesse tudo, famoso alambrado que a gente gosta de assistir atrás do... É o futebol raiz, né? Mas, ó, o Di já falou aqui algumas coisas assim, mas é legal que todos nós, quando a gente era mais novo, assim, a gente tinha um sonho de ser jogador, né? Então, queria falar aí, começa aí, Luquinhas, falar a tua Como que eu história. joguei Você, jogando bola daí, né? Você já sonhou em ser jogador, chegou É, a eu jogar, nunca qual que é a tua cheguei- tá, história vamos lá. como jogador? Ó, Fala pra como galera jogador aí. cara. Como jogador cara.
Bom, sempre foi escolinha, né? Até os 15 anos de idade ali, eu sempre... Dos 10, acho que até os 15, foi sempre escolinha. Até a escolinha do Expressinho, lá no Sítio Cercado, foi uma grande escolinha. A escolinha do Vilauer também, que é um clube amador de Curitiba, também foi um grande momento, assim, que eu tive. Ficou legal pra caramba, assim, sabe? Todos os amigos da minha rua meio que jogavam num time e era esse time, tá? A Vilauer. Daí todo mundo O Greminho conhecia. é perto lá? O Greminho é lá perto lá do Umbará, né, mano? Porque Perto do depois CT que do eu fui Caju, lá. parando de jogar bola ali, eu ainda cheguei a jogar um campeonato paranaense pelo Greminho lá. Pode crer. E o bagulho pega lá, velho. O Porradaria. Paranaense, o pau tora, né? Como fala, né? O bicho pega. E dali eu comecei a gostar de futebol mesmo. Eu falei, caraca, tinha um amigo nosso que já jogava amador, né? Suburbano, né? Que a gente chama lá em Curitiba. Daí, pô, vamos jogar. Daí eu falei, pá, não sou bom craque, né? Mas vamos jogar. E daí que eu me conheci em campo mesmo, realmente. Tá? Que na escolinha até que você jogava campo, mas é aquela coisa, né? Não pá. Quando a bola vai para um lado e os 11 correm pro tá meu. todo mundo... Tipo isso. E daí ali que também, como você apanha um monte amador, não é brincadeira também. Então você começa a ter outra visão do futebol mesmo, né? E daí ali comecei a aprender a jogar. Os caras me botaram de meio campo e tal. Daí eu falei, caraca, eu tenho que começar a aprender os atalhos do campo, que realmente é diferente, né? Eu sempre joguei salão, que é escola, colégio sempre é salão. Então tudo era mais salão do que o campo. Então aí que eu comecei a jogar campo, foi dos 16 até os 18, que 2 aninhos de amador. Quando eu virei profissional, eu fui servir o exército, né, mano? Daí eu acabei entrando no exército, que eu acabei também dentro do exército jogando bola. Que fizeram uma peneira lá, quando a galera vira soldado, fizeram uma peneira pra ver quem entrava no time. Eu fui Mas lá. jogava uns campeonatos. Daí eu já era atacante. Daí rolou uns campeonatos interno e externo também. Mas com outras unidades. Do Paraná. Rolou um tipo Paranazão, assim, tá ligado? Daí pegamos lá. Só militar, né? Só militar, Isso eu não só sabia, militar. que rolava campeonato entre as Rola. unidades Ixi, de deve cada pegar país. também. Não, daí, mano, isso daí não existe falta não, meu parceiro. Da cintura pra baixo não é falta, não. É chute na canela, pontapé. Ali que eu falei, eu acho que futebol não é pra mim, não. Porque ali eu apanhei muito, né? Mas foi legal, foi uma experiência boa, assim. Alguns gols marcados, alguns gols de falta, uns pênaltis perdidos, mas tá tudo certo. Estamos procurando aí, ó. Quem já viu o Luquinhas jogar e marcar um gol de falta, procura nós aí. Comenta aí. A gente quer saber desses fatos aí. Eu tive uma história mais curta, assim, óbvio, quando era novinho. Antes eu não gostava, né? A carreira curta. A carreira curta começou com 5, acabou com 6. Eu falei ali até uns 7, apesar de já acompanhar o Palmeiras ali, de algum jeito eu não gostava de jogar. Aí quando eu entrei na escolinha também com o professor Eguinho, lá em Paranaguá, um cara que amava o que fazia, ali eu aprendi a jogar os campeonatos. Aí você começa a entender como jogador, né? Isso no futsal. Então eu joguei vários campeonatos lá na cidade de futsal, representando o colégio. Daí depois a gente foi jogar representando a cidade de Paranaguá, lá com o símbolo do Rio Branco. A gente ia para Curitiba todo fim de semana jogar era tipo um estadual, rolava lá em Curitiba, mas tinha time de Guarapuava, Ponta Grossa, o Paraná. Uma vez a gente ganhou do Paraná Clube de futsal lá, voltou feliz da vida. Mas a gente tomava vários sacodes lá do coxa, tomava. E aí foi quando eu fui pro campo ali com uns 15, 16 anos, comecei a jogar campo no Rio Branco, comecei a treinar com uma galera mais velha, treinar como goleiro, eu era goleiro também. Só que aí, ali com 15, 16 anos, quando eu comecei a entender o que era ser jogador e começar que era a correr, ser goleiro, meu parceiro? E começar, tinha que correr em volta do gramado lá, tinha uma pista olímpica lá, e era pouca coisa, 4, 5 voltas. Ali eu comecei a falar, não sei se é pra mim não isso aqui. E daí logo tive a oportunidade também de fazer alguns testes em clubes assim, mas aí resolvi abandonar. Foi meio que junto, assim, eu comecei a ficar com preguiça de ir pros treinos e entender que, cara, minha vida inteira vai ser isso aqui, tá ligado? Correr em volta do gramado e fazer coisas assim. E ao mesmo tempo eu tava aprendendo a tocar violão, né? Então, meio que foi ali que eu comecei a entender, tipo, acho que eu vou deixar esse lance de futebol de lado. Comecei a faltar os treinos, já nem levava E aquele jogo que você chorou quando tomou um gol de goleiro? Eu era goleiro. Ele tomou o gol do outro goleiro no futsal ali. E aí comecei a chorar em campo, né? Ufa, ainda bem que foi no futsal, hein, gol de goleiro. Se fosse no campo, ia ser como? E aí eu lembro do técnico, porra, você tá chorando, meu irmão? O técnico brigando comigo. E era massa, assim, acho que o futebol tem muito esse lance de mexer com a emoção, né? Tanto jogando ali, é uma parada que você fica super frustrado quando perde,
E também muito feliz quando você ganha, né? Então mexe muito com as emoções e acho que é isso que a gente acaba viciando ali, tanto como jogador ali e quanto como torcedor, assim, né? E o Di também tem mais história no futebol, né? Realmente levou mais a sério, assim, até uma certa idade. Mas ele também tem uma história engraçada que eu lembro. Conta daquele lá, o placar daquele jogo lá que você jogou Cara, eu jogava em Paranaguá. Eu jogava pelo time da seleção também de Paranaguá de futsal, né? E nossos pais resolveram fazer uma viagem. E eu cheguei no técnico e falei pra ele, cara, eu vou ter que viajar, vou ter que ficar sem treinar aí uma semana. E ele ficou brabo comigo, tá ligado? E falou, beleza. E Então quando vai. eu voltei, ele simplesmente tinha me sacado do time de futsal, tipo, meu nome não tava lá e era escolares na verdade, era quando as escolas fazem o campeonato lá, né, na cidade. E resolveram montar um time de campo, mas, cara, pegaram uma galera que nem jogava bola, que só gostava de jogar, não treinava, e, pô, campo é diferente de futsal. Muito diferente. Pô, e era campo profissional, campo de 11 para cada lado, e simplesmente montaram esse time, e eu fui lá, falei, cara, eu quero jogar, vou jogar, e... Nosso primeiro placar parecia basquete. Tomamos acho que foi 22. 22-1. 22-1, parecia basquete. E eu fiz esse gol. Eu peguei a bola. Lembro que eu driblei 2 caras lá, chutei, fiz o gol. Já tava uns... Gol de Não honra. foi esse chute. Tava 11 a 0. Já não foi tava esse- uns não foi esse 11-0 e eu fiz 11-1. Não foi esse jogo que você sofreu o pênalti? Então, daí, de novo, peguei a bola, driblei os caras e os caras, pum, pênalti em mim. Aí o técnico pegou, simplesmente olhou pra mim assim, porque pelo jeito pra mim era algo que eu queria ganhar, que queria competir de verdade e tal. Mas como pegou a galera que nem jogava bola, ele falou, mano, você já fez teu gol, então deixa o fulano bater ali, tá ligado? E o cara pegou a bola naquele gol de 7 metros e chutou pra fora, tá ligado? E ali eu falei, não quero mais jogar esse campeonato ali. Ainda fizemos mais um jogo lá também, tomamos um 5-0. Então, nosso saldo de gol foi negativo, mas eu comecei a querer ser jogador de futebol de verdade e comecei a me empenhar nisso, assim, treinava muito. E comecei a jogar no Rio Branco, campo. E depois, como eu falei, me trouxeram aqui pro Santos. Eu vim fazer um teste. Quem me levou foi o Mengalvio, da época, tipo, auge do Santos lá, que era o Pepe, Pelé, Coutinho, Mengalvio. E ele me trouxe pro Santos para fazer um teste e eu passei. Fiquei no Santos jogando ali por quase um ano. Fui emprestado, depois quis ser emprestado para Matonense, porque tinha uma galera muito braba nessa época já, né? Tipo, o Gabigol era mais novo, o Felipe Anderson hoje, que acho que tá no Palmeiras, o Neymar já tinha subido, o Ganso e o André, Balada, que já estavam também. E eu passei ali, tive uma passagem rápida pelo Santos, e depois fui emprestado para Matonense, fui jogar no Avaí, fui jogar... em Curitiba, no Paraná Clube. Mas você chegou a ser, tipo, profissionalizar ou você foi só profissionalizei, sub-20? foi. Nesses times eu fui pra base, mas na Matonense fui profissional. Fui pro BID, né, onde você se inscreve lá. Joguei o campeonato pela Matonense, Série B do Paulista. E, cara, mas é uma vida, tipo, eu super respeito todo mundo que tenta essa vida de ser jogador de futebol, porque... Você olhando de fora parece muito glamour, mas, cara, você tá longe da família, você tá... E eu sentia muita falta, eu sou um cara muito família, eu sentia muito falta da minha família. Eu lembro que eu tinha 15 anos, eu ligava pra eles, eles estavam lá na ilha, nas férias, e eu tava sozinho aqui com a galera no clube. Tipo, eles festando, todos os meus primos reunidos em festa de final de ano, lá, início de ano, e eu tava longe, tá ligado? Fazendo pré-temporada e tudo mais. Então eu fui tentando escorre, foi um tempo que me ensinou muita coisa. Morei sozinho desde os meus 14 anos de idade, assim, e me ensinou muita coisa, mas eu fui pegando, tipo, um pouco de birra ali do futebol, assim. E até por isso, hoje eu amo futebol, a gente joga, se eu pudesse, eu jogava futebol 3, 4 vezes na semana, mas...
Aí eu falei, cara, não quero mais jogar bola. Cheguei pro meu pai e falei, cara, não quero mais mesmo. Logo depois ainda surgiu proposta de outros clubes. E aí a gente começou a fazer uns vídeos no YouTube de violão, assim, e Eu foi acho onde que, começou ó, que a banda. doido, a gente começou a fazer música quando a gente já tava frustrado e viu que a gente não nasceu nem o Neymar, nem o... Meus brothers me Você chamavam nem de o Pelé. Meus brothers em Paranaguá me chamavam de pé de pantufa, tá? Chuta fraco. Pensa no né? chute forte. Era o verdadeiro pé de pantufa. E a galera tem muito esse lance de achar, né? A gente olha ali, pô, o salário dos caras são astronômicos, mas tem muita correria ali, que é uma parte que a galera não vê, né? E esse astronômico também é porque, tipo, são poucos clubes que pagam esse valor, né? É, tipo, pouquíssimos. quantos clubes que tem no Brasil e não é todos que estão eu falei pagando. do Rio Branco aí, tipo, cara, roda entendeu? uma galera ali que tá na Uma galera raça. boa, né, mano? Tá ligado? Tipo, o passa uma Valdívia galera lá, boa, aqueles, entendeu? E os caras rodam, você vai acompanhando, o cara já tá no 10º clube. É uma Ganhando vida... seus, sei lá, 4, 5 mil reais, às vezes. E no Brasil por é mês. isso, né? Tem muitas divisões inferiores, aí os estaduais têm suas divisões ali, e é um bagulho doido. Agora eu vou perguntar, pra acabar com esse lance do clube ali, né? Pra gente falar, qual é o dia, as memórias que você tem mais feliz e mais sofrida com teu time? Nossa. Fala aí, Luquinha. Mais feliz. Eu tenho uma na cabeça, foi contra o que vocês jogaram hoje, que é contra o Júnior Barranquilla, que foi a final da Sul-Americana, nosso primeiro título aí, que foi, vamos dizer, de expressão, né, no Brasil. Internacional, né? Internacional, né, que no Brasil a gente ganhou em 2001, né. Que daí foi no final do segundo tempo, nós tomamos um pênalti, e se o cara fizesse aquele gol, aquele pênalti, nós teria sido eliminado, perdido já a final em Você tava casa. no estádio. Eu tava no estádio. Foi por isso que eu lembro muito bem, porque tava no, acho que sei lá, nos 35 do segundo tempo ali. E daí, pênalti pros caras, mano. Fudeu, né? Já era. Daí, pênalti daquela vaia absurda. Foi, acho que a maior vaia que eu vi na Arena Baixada até hoje. Maior vaia mesmo, sem dúvidas. Uma vaia. Daí eu falei, mano, quer saber, velho? Vou lá pro banheiro, não vou nem ver esse pênalti, velho. Vazei. Fui pro banheiro. Tava lá, de boa, daqui a pouco. Falei, mano, vou escutar o grito. Se a galera gritar é gol, senão. Daqui a pouco eu gostei. Mas vai, velho, daqui a pouco. Mano do céu, na hora que eu voltei, o cara tinha chutado isolado a bola, mano, isolado. E daí, graças a Deus, fomos campeões nos pênaltis nesse jogo. Foi tanto que empatamos e fomos pros pênaltis, né? E. Pá. Esse jogo foi o mais louco da minha vida, assim, que daí eu saí do estádio, minha família tava lá, minha mãe, meu tio, tudo pra fora que não conseguiram ingresso. E meu tio doido lá, perdeu o celular. Mano, aquele jogo que não, sabe, inexplicável. Uma galera dormiu lá na frente da arena, tipo, foi aquele jogo, não tem explicação, tá ligado? Eu acho que esse foi o mais massa, assim. E o mais difícil, o mais triste, eu acho, sei lá. Eu acho que foi a final contra o Flamengo, a Libertadores, né, mano? Que nós... Pô, tinha Chegaram tudo, tão longe, tudo né? pra ganhar, mano. E daí, graças ao seu Pedro Henrique, foi tudo por água abaixo. Esses aí é Perdemos triste, né? tudo, mano. Tava tudo certo, o time tava bom. Não tinha. Daí o cara foi fazer uma cagadinha contra o Flamengo, que não pode vacilar. Já era, perdemos. Já era. Eu vou dizer, mais feliz aí tem vários dias. A primeira Libertadores que eu vi ali até contra o Santos, né? A gente ganhar, mas eu tava vendo pela TV, né? E eu acho que foi mais direto aí, hein? Como tem essa distância da gente ser de lá, acaba assistindo muita coisa na TV. Mas um dos jogos mais loucos também que eu vim, eu peguei 6 horas de van, vim com uma galera lá de Curitiba, da torcida organizada lá de Curitiba, me joguei na van. Para tentar conseguir um ingresso, não consegui. Eu assisti aqui na rua, né, aos redores do Allianz Parque ali. Eu vi a gente levantar um campeonato brasileiro. Foi contra a Chape, até foi o último jogo daquela Chape que os caras caíram de avião. Nossa, depois. Então fato. foi uma parada muito doida, assim. E eu vim de van, fiquei 6 horas na estrada. Não entrei no estádio, a gente ficou na rua lotada ali a assistir. Gritamos, é campeão, fomos campeões. E esse foi o dia mais feliz ali, que eu lembro de estar ali perto do estádio. E o dia mais triste foi quando a gente perdeu o Mundial pro Chelsea, que eu tava assistindo. Então, acho que é isso. Sem muitos comentários. Pensei que era aquela semifinal lá que vocês perderam pra nós. Não, isso aí faz parte. Mas perder pro Chelsea, achei que a piadinha ia acabar, mas ainda estamos aí em busca da próxima Liberta e rumo ao Mundial. E você? Qual dos clubes? Eu tenho uma história pra cada. Mas eu passei por várias
alegrias ali, né? Tipo, na época do São Paulo, que eu vi o campeão, quando foi campeão mundial em cima era do Liverpool, acho. Isso, né? Foi pra cima O do Liverpool, que aí o Rogério Ceni fez aquela Nossa, defesa que lá. defesaça. Ia na gaveta aquela bola, né, mano? Cara, um dos jogos mais Esse jogo foi sinistros louco. que eu vi também era Santos e Flamengo, que foi aquela... É, que do o 5 a 4, Ronaldinho, né? Neymar, tipo, cara, foi... Eu ia falar, esse jogo aí jogo foi foi absurdo. E assim, de tristeza eu não tive muito, porque eu sou mais Desapegado. tranquila, mais desapegado com essa parada. Mas e quando o Santos caiu? Ah, daí a gente fica triste, mas eu sabia que ia voltar. Como o menino Ney voltou. Aí, ó. Voltou E mais ou falando menos, né? agora em menino Ney, A galera já deve ter percebido que a gente tá aqui, ó, a gente todo mundo veio, a gente uniformizado. resolveu fazer Selecione. o que a gente sempre sonhou tirar do papel, que era o Voraz Cast aqui, falando sobre futebol. E agora, na Copa do Mundo prestes a começar. E, cara, eu queria saber de vocês. E aí? Vocês acham que o Hexa pode vir? Como que vocês acham que tá rolando a nossa seleção? Como que vocês acham que foi esses convocados que o Ancelotti chamou aí para a nossa seleção? E se a gente tem o poder de ganhar e voltar a ser o Brasil que sempre foi aí, que a galera, todas as seleções tinham medo? Eu acho que assim, né? Acho que todo mundo tá nesse sentimento de, né, não sentir tanta confiança, assim, é uma molecada muito nova, uma mudança de geração que aconteceu ali, né? Mas é muito doido que se você vai olhar no papel, a gente tá sempre entre os favoritos, né? Então, eu tenho fé no Hexa, não é aquela fé de dizer, igual em 2006, que a gente, né, tinha fé e perdeu, mas aquele time era absurdo, né? Ronaldo, Ronaldinho, Os caras no auge, Roberto Kaká. Carlos, Kaká, Sendo o melhor do Adriano, mundo, Adriano, era o quadradinho imperador. mágico lá que a galera isso chamava, mesmo, isso Robinho mesmo. no banco, e a gente não ganhou. Mas, pô, se você vai olhar no papel ali, tem muito jogador bom, assim. Então eu acho que a gente pode surpreender, porque também tá todo mundo subestimando a amarelinha. 2002 e a rolou até- isso, né? 2002... Quase que nós não fomos pra Copa. Quase que a gente Não não foi pra classificou, Copa. quase que não classifica. E, cara, tudo bem que no papel também era uma galera sinistra, que a gente é fã, tipo, cara, os R's ali, Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo Fenômeno, Denilson, tipo, de banco. Porra, Denilson no de banco, banco. tipo, um craque de bola, assim. Tipo, aí Cafu e Roberto Carlos, Lúcio na zaga, que nem um pitbull, arrepiando tudo Marcão lá atrás. defendendo tudo. Marcão, Rogério Ó, Ceni. olha o time, olha a cara, seleção aí, meu Ah, parceiro. os goleiros era só Marcão, Rogério Ceni e Dida. Toma. Dida. Não, só os brabo, né? E lógico, quase não foi pra Copa do Mundo, mas eu acho que nessas últimas Copas aí, a gente foi perdendo um pouco da nossa força, eu sinto, assim, um pouco do respeito das outras seleções e das torcidas, porque o Brasil sempre foi uma seleção de meter medo, né? Tipo, todo mundo tinha medo. Será que começou em 2014 isso? Já começa ali, né? Tipo... Será que... Cara, mas eu acho que a gente tem muita força ainda, né? Como o Isso João que é falou, doido. são Temos vários muitos jogadores craques, né? bravos. Que a galera vai falar, quem são os favoritos? Hoje Portugal, França, Espanha. Mas o Brasil tá logo ali, né? Então... E é a parada que é um jogo só, né, meu amigo? E eu Oitavo acho de final, doideira, jogo, estamos meu irmão. subestimando demais. Eu acho que é meio isso. Eu também não tô com aquela extrema confiança como o nosso amigo Jules, que em breve vai estar aqui batendo um papo com nós, que é o cara mais confiante que eu já vi na seleção. Mas também dizer assim que não tem chance é mentira, né? Porque tem uns nós caras temos bons os ali. melhores Né? jogadores do mundo aí, né? O Vini Júnior, que foi o melhor do mundo. Tiraram esse título dele de melhor do mundo ali, mas ele foi o melhor do mundo. E outros jogadores que são, tipo, os craques do seu time, né? Casemiro e tudo mais. Rafinha. O Endrick vindo aí. O Endrick, Marquinhos. tipo, molecão. Tipo, Marquinhos na zaga ganhou uma Champions ano passado e vai jogar final de novo essa semana aí. Pode levar mais uma Champions seguida aí, então, né, não é tão ruim assim, né? Esse lance da seleção. eu acho que tem seleções que são... a Espanha aí, que vem com o Yamal, um cara sinistro. A França é uma seleção que sempre colocou um pouco de medo em nós, até pelo que já aconteceu em outros anos aí. E eles são fortes também. E quem mais aí? Eu acho que se
eu digo por mim assim, se o Brasil não for campeão, eu queria que Portugal fosse com o Cristiano Ronaldo. Bicho merece. certeza. E a Com seleção certeza. deles é uma das favoritas aí, Com né? Tá certeza. com um timaço também. Mas, Até porque é a última Copa do homem, né? mas a galera aí... tá dizendo, a última Copa aí, a última É, já dança. falaram Messi, isso. Cristiano Ronaldo, Neymar. Não, mas já falaram que era a última Copa deles há uns anos atrás também, né? Tem que Neymar, pensar o isso. Messi já conseguiu levar o título da última Copa do Mundo aí, merecedor. Mas esse, ou é Neymar ou Cristiano Ronaldo, é os dois que eu torço assim para levar. Lógico que primeiramente Neymar. Eu sou um cara que Neymarzete. eu sou Neymarzete, né, mano? Eu curto muito o Neymar. Acho que ele... Vocês acham que ele tinha que ser convocado? Ele com foi toda- convocado, né? Foi Mas você acha convocado. que ele vai se recuperar pra Copa? Agora tem mais essa, né? A gente tava no convoca ou não convoca. Agora o homem Será sentiu a se ele pantu. vai? Sentiu a pantu. Será que é só um E se eu te mistério falar- pra... Não, e se eu te falar que é a mesma... Se eu não me engano, é a mesma fratura... ó. Lesão, Mesma lesão que o Romário não foi pra Copa de 98, mano. Tá ligado? Ele foi cortado na Copa de 98 por causa disso. É a mesma lesão que eu tive no final daí? do ano. É craque, né? Então, Panturrilha. pode ser que o menino Ney seja cortado, Cara, mas, né, meu parceiro? mas espero que ele não seja cortado, porque ele, mesmo machucado, é além de muitos Eu também jogadores aí que... Eu acho que é uma discussão que a gente fala, né? Ah, leva o Neymar, não leva o Neymar, não sei o quê. Daí eu quero que você responda aí no comentário. Porque Comenta. assim, se o Ney não for, quem que vai no lugar dele? Quem que vai no lugar dele aí, rapaziada? Se eu ele acho que se Paulo machucasse Baier, ou se são não vários era pra convocar jogadores, ele pra... tem Pode o João chamar o Paulo Pedro, o próprio Pedro do Flamengo, não desmerecendo, mas assim, perto do Neymar nem chega. É que é até outra posição, né? Acho que no ataque ali tem o Igor Thiago, uma galera que tá brocando gol Mas pra o bagulho é o caramba na meio campo Europa. mesmo daí, né? Tipo, seria o nosso 10. Quem que é o 10 meio campo? Rodrigo Não tem, machucou ainda, que era o Isso. nosso 10. Rodrigo machucou. Machucou Estevão também, que era um cara muito importante aí, jovem. Mas machucou. Então, ter ele ali... Porra, estamos tomando 1-1, empate, 30 do segundo tempo. Você olha pro banco, quem que você puxa pra fazer uma jogada diferente? vai É o ser Neymar, o cara, né? é o Neymar. Eu pode puxar Mesmo com uma aqui, perna só, né? Pode puxar igual naqueles programas 25 contra eu aqui, que eu vou defender o Neymar até o último. Não vai ter boia, não. Ah, o cara bateu todos Sou os menino, recordes né? da seleção também, né, mano? Então não tem... O cara que cara, mais ele passou recordista... o Pelé, né, mano? É, o cara mais No- recordista em em gol, gols. acho. Cara, e- como e, que se não me você engano, não vai respeitar isso, velho? O cara que passou Tá o ligado? Pelé é brabo, hein? Pô, o Romário fala que o único jogador que ele confia na Copa do Mundo é o Neymar. Ronaldo leva o cara. Aí a galera que nem joga bola vem dizer pra não Aí, levar ó, o viu cara. como que ele é Neymarzete, viu? Não tem, velho. Ulisses. Aqui, ó, separado já um espaço pra tatuar. Falou que se ganhar a É, Copa vai A tatuar. filha chama Neymara. Inclusive, o tal de Ulisses aí da França tá precisando relembrar quem que são Tá os craques precisando do lembrar. Brasil, hein? Tá Vini precisando lembrar Júnior, quem é Neymar. penta. Tá precisando Vamos mostrar lembrar. pra ele, né? E até puxando esse lance da seleção, qual o jogo mais marcante aí que vocês lembram da seleção, assim, que vem? Pra A mim, final, com toda né? certeza, foi o Penta, né? É, Eu a final acho que o 2002, Penta, né? 2002, nós moleque, a gente tava na casa da nossa tia de O manhã. jogo era de manhãzinha, né? 7 Porque era horas no da manhã, Japão, né? Japão, Coreia e, cara, E o foi... Ronaldão cravando. Cara, Oliver Kahn ficou injusto de levar E o deixa eu melhor falar um jogador também, que da deixa eu falar Copa. um jogo aqui também que dessa Copa de 2002 que foi massa pra caramba, acho que foi a semifinal, né? Que nós pegamos a Inglaterra. Ah, que o aquele gol de Ronaldinho quartas, meteu... quartas, era as quartas de isso. final. Ronaldinho meteu aquele Viramos, gol né, lá aquele no jogo. parceiro. Tem um Aham. documentário que os caras dizem que eles meteram 1-0 no Brasil. E aí os caras olharam indo pro intervalo, assim, o Beckham disse que olhou, tava tipo Roberto Carlos e Ronaldo dando risada, tal. Ele falou, porra, fudeu, mano. Os caras caras vão tão... aprontar, Provavelmente né, indo pro vestiário fumar seu cigarro, porque eles falaram agora em entrevista que quando o jogo tava pegado, eles iam, fumavam o cigarrinho. Era a seleção raiz, né? É, Vampeta, a galera braba ali Eu também. sinto que a gente acabou perdendo um pouco essa essência do que é o futebol aqui, né? Óbvio, os caras eram craques já na Europa, assim, mas o Marcão era do Palmeiras. Se for pegar aquela seleção ali, muitos ou tinham acabado de sair. E eu sinto que foi muito esse lance que a molecada, muitos hoje em dia acaba não gerando identificação porque os caras vão muito novo, né? Tipo, hoje ali, Gabriel Magalhães, que é um zagueiro do Arsenal, tá na final da Champions também. Eu não lembro dele aqui novinho. Então são poucos igual o Endrick, Estevão, Neymar, que a gente viu
acabando com o jogo aqui. O próprio João Pedro, que não foi, mas, pô, tá jogando muito lá. Esse Igor Thiago. É uma galera que a gente não lembra, né, E no o Brasil. futebol saiu mudou cedo, muito, né? né? O futebol mudou muito o estilo dele, assim. Antigamente, você pegava a nossa seleção, era habilidosos, caras virou totalmente... físico, não né? que não seja os caras super habilidosos hoje da seleção brasileira e do mundo aí. Mas o Mas jogo assim, ficou hoje mais ficou físico, muito né? mais físico, né? Tipo, se pega uma seleção como a Argentina que vem arrepiando todo mundo na frente, meu irmão, já era. Os caras, tipo, também passam por cima como um trator ali, né? Tipo, mesmo a seleção brasileira tendo o Vini Júnior, os caras super habilidosos, hoje o Endrick ali, Mas, cara, eu acredito muito. Eu acredito no Hexa, acho que a gente tem potencial para isso. Tem que respeitar a nossa seleção, porque nós somos o único penta do mundo e ainda mesmo ninguém vai chegar em nós nessa Copa do Mundo. Né? O único que ainda podia bem. chegar a Itália, Ainda bem que a Itália não foi, né? eles já caíram nas últimas 2 Copas. E o que vocês acham que falta, assim, né? Que agora... Porque o que ficou. Copa do Mundo é Copa do Mundo. Fase de grupo, depois mata-mata, eliminatória, Copa América, isso tudo ficou pra trás. O que vocês acham que a gente precisa como seleção ali pra conseguir levar esse Hexa aí? Eu acho que garra, né? Tipo, força, como foi os caras na época mesmo, né? Pô, Ronaldo jogou, mesmo perdendo a final de 98, tromba mesmo, bicho, bate o cara mesmo, bate tem que ir pra mesmo, cima apagou mesmo. um dia antes e simplesmente foi jogar. Tem que ser garra, parar de, tipo... a gente escuta às vezes que valorizam muito mais o clube, mas, pô, a seleção brasileira... cara, é nossa Os caras têm que pátria. Tem lembrar que que ser- se trouxer, imagine como os caras vão ser recebidos, lembrados. Exatamente. É só ver como os jogadores de 2002 são até hoje, né? Super bajulados. Até super, rivais, né? Igual o tipo, Marcão é super respeitado por sim, torcida respeitado. rivais, o Vampeta Aham. também, que é Corinthians, eu também Por causa curto de pra 2002, caramba. né? Porque é Tanto- isso, né? Tanto que tem essa rixa aí que eles não querem que ganhe a próxima Copa por eles serem o último a ganhar uma Copa, né? Não, mas deixa pra lá, né? Vai vir o Hexa. Deixa pra lá, deixa pra lá. E eu acho que tem que ir pra cima também. A gente tem uma galera na frente, principalmente ali o Endrick, que é um moleque que, além de ser cria do Palmeiras, né? Eu já fui ver ele na arena lá no Sub-17, porque eu ouvia falar e falei, cara, esse cara vai ser diferente. E 2, 3 anos atrás isso. Agora o cara tá simplesmente no Real Madrid. Foi pro Lyon, acabou com tudo. E eu sinto que ele é um cara que tem estrela. Então, igual eu falei ali, talvez ele comece de banco a Copa, né? Até por tudo, idade, experiência. Mas, cara, com Neymar e Endrick no banco, dá pra Dá pra acreditar. Até porque ele é um pouco desse estilo de jogar que o Ir Endrick pra tem cima, né? de ser trombador também. Tromba, vai. Ele provoca. tem que ser assim, tá É ligado? isso aí, né? Não pode ficar com medo, né, mano? Mas eu acho que é isso. Eu acho que agora esse é o nosso primeiro podcast. A gente, se deixar aqui, a gente vai ficar por 3, 4 horas falando com vocês. E a gente vai trazer convidados aqui pra gente ter esse bate-bola também. E saber a opinião deles, o que acham. A gente vai conversando com vocês aqui durante essa Copa do Mundo e tudo que vem acontecendo no nosso futebol aí. É isso aí, a gente também toda semana tá jogando bola, até hoje, assim, ninguém joga mais profissionalmente, mas toda semana a gente tá ali jogando society com os amigos lá em Curitiba, tem o jogo dos músicos aqui em São Paulo também, então a gente tem muitos convidados para trazer aqui para falar desse universo que a gente ama, que é música, futebol e resenha, né, que é esse nosso jeito de ser. Quem conhece a gente no bastidor já sabia, agora vocês também aqui, através do Vorazcast, vão poder acompanhar um pouco dessa nossa paixão aí que faz parte do nosso dia a dia, né? É isso aí, então fica ligado sempre nos nossos próximos podcasts, muitos convidados. Agradecer. E vão falando, dando a opinião de vocês aqui nos comentários, o que vocês gostariam de ouvir, que tipo de pergunta a gente pode fazer para os nossos convidados que vão estar aqui. E é isso, a gente queria agradecer o espaço, o Girassol e toda a equipe que está fazendo isso aqui acontecer. A Sal, que estão aqui, Nossa parceira também. nossa Diretamente lá de parceira, Curitiba. diretamente Lá de Curitiba, que Muito top. é Experimenta. top. Essa já estava no nosso evento. E logo, logo tem mais para vocês. Muito mais resenha, muito mais sobre música também, que a gente vem falar aqui também, e muito mais sobre futebol. E já deixa aqui no comentário, você acredita no Hexa? O Hexa vem esse ano ou não vem? Vem. Ah, tem que vir, né? E é isso, Vorazcast, futebol, música e resenha. Fim de jogo. Pito final e fim de papo. Valeu, galera. Tamo Até a junto. próxima. Até a Simbora. próxima.
Corta, sopro, pé.